77 e tem a nossa fibra ótica dentro de sua casa. Ver TV é de Campos, é da gente, é fibra. Bom, agora 8h45 em Campos, de volta com o Folha no Ar ao vivo aqui pela Folha FM, no fechamento deste programa de hoje, com o Arnaldo Neto na bancada. Já conversamos com a Rosânia Ovidio Lovise Martins, ela é diretora do IZEPAM. Falamos aqui sobre várias oportunidades, né, do IZEPAM, com inscrições abertas para o processo seletivo e também para as matrículas em algumas etapas aí do ensino, desde o fundamental, médio, né, e também o superior. Com o oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Voltamos para esse programa de hoje com alguns destaques aqui. Lula foi diplomado ontem, presidente da República, pelo TSE. Rapaz, e eu pergunto também ao Arnaldo sobre essa reposição. Na verdade, não é nem um reajuste, é uma recomposição salarial de 5,9% aos servidores. Como é que isso foi encarado pela categoria? Se você tem algum feedback disso aí, meu caro Arnaldo Neto, já que a Prefeitura de Campos, por exemplo, e isso aí foi tema de pelo menos duas entrevistas, uma com o Rodrigo Rezende, que é o secretário de Transparência do município de Campos, de controle, né, e transparência, e com o novo presidente da Câmara, que assume a partir de janeiro, que é o Marquinhos Bacelar, sobre a questão do reajuste ou de uma recomposição que ficou bem evidente ser inviável no município de Campos, e agora o Estado aplica 5,9%. Como é que isso cai aí para os servidores? Essa recomposição do Estado, Nogueira, vale lembrar que o Estado não pode dar aumento real de salário devido a um acordo de recuperação fiscal que o Estado do Rio ainda tem junto à União. Então o Estado não pode, mas pode reajustar dentro do que se perdeu com a inflação, né? Então é a recomposição salarial, que é o termo que é usado pela assessoria do governo do Estado, pelo próprio governador, ao declarar essa recomposição. Obviamente que é uma notícia que agrada ao servidor. Esperava mais? Obviamente, também esperava mais. Porém, como eu disse anteriormente, não poderia dar um reajuste maior justamente por esse acordo de recuperação fiscal. Você tem razão em relação à questão do município, abre essa discussão com o município, mas hoje a gente não pode nem comparar as contas do governo do Estado com as contas do município. O governo do Estado vive uma situação financeira melhor, passou por uma crise gravíssima na época ali de 2015, 2016. Sempre lembramos aqui de necessidade de cesta básica para professor da UENF, né? Um período extremamente difícil nesse período ali de 2015, 2016, queda da arrecadação de royalties, enfim. Com o acordo de recuperação fiscal, a situação financeira do Estado é um pouco melhor, além, é claro, que tivemos recentemente aí a concessão da SEDAI, que também deu um gás nas contas públicas. Vamos ver até quando, né, esse acordo essa questão financeira estadual vai estar tão bem assim. A gente torce que por muitos e muitos anos que não tenhamos necessidade de passar novamente por uma crise tão grave como foi a de 2015, 2016, ali da época do governo Pezão. Em relação à prefeitura, Cláudio, eu até escrevi no Ponto Final de domingo e
até abrindo espaço para um puxão de orelha da chefia aqui, esqueci de publicar no meu blog, vou fazer isso daqui a pouco, só essa parte do ponto final, né, em relação a ajuste, a abono para o servidor. Né, o ponto final eu abri com esse assunto. O prefeito Vladimir fala sobre a impossibilidade de abono neste ano e justifica que foi feito um acordo lá atrás com os servidores, com o representante dos servidores, para garantir a questão de vale alimentação com aumento para algumas categorias e ampliação para outras categorias. Digo que categorias são faixas salariais, né? Até determinada faixa salarial passou para 400, a partir de determinada faixa salarial para 200 de vale alimentação. O professor Weiner reitera essa questão colocada pelo Vladimir. O professor Weiner coloca que esse acordo ele foi dado prioridade justamente pelo fato de ser uma parcela contínua, que estaria ali dentro do orçamento para ter todos os meses. Então, não tem como você tirar dinheiro do nada, né? Você tem essa previsão desse recurso para pagar o reajuste. Já um alento para os servidores foi dado aqui pelo secretário, pelo cara que tem a chave do cofre, né, o secretário de Controle e Transparência, que falou, olha, dezembro não dá, não tem como pensar em abono em dezembro. Janeiro, quem sabe, a gente pode ver como fica a situação. Vai ter? Não estou dizendo que vai ter. Ele falou que em janeiro pode-se calcular, ver qual foi o saldo que ficou nos cofres da prefeitura depois de fechar o exercício fiscal de 2022. Então, se tiver possibilidade de só em janeiro, mas não tem nada que sinalize que isso vai acontecer. Obviamente que os servidores, vendo as cidades do entorno dando abono, né, ficam nessa expectativa. Isso é natural, isso acontece, mas não quer dizer que em janeiro terá alguma coisa. Vale lembrar que em janeiro desse ano o Campos deu um abono maior do que qualquer um aqui da região, né? Esse abono de R$2.000 que foi concedido em janeiro. Mas se tiver qualquer tipo de abono, qualquer tipo de discussão, é uma conversa para vocês no próximo ano, né? Aqui na Folha FM. Você falava aqui recentemente também que um abono de R$500 em São João da Barra, claro que aí você tem que se guardar as devidas proporções, mas o PIB de São João da Barra, a renda per capita, a renda por pessoa de São João da Barra, chega a quase 4 vezes maior do que Campos, né? O professor que sempre fala isso, 3,8, 3,5, quer dizer, professor Alcimar Chagas, obrigado, Neto. E aí, ou seja, a renda per capita de São João da Barra é muito maior do que a de Campos. E aí fica aquele volume de arrecadação de Campos que aumentou nesses últimos 2 anos, né, na cabeça do cidadão. Pô, mas a prefeitura tá transbordando de dinheiro. E aí o secretário explicou aqui todo o trâmite legal, todo o fechamento de conta, né? Mas é evidente que para o servidor, Arnaldo, que está sem reajuste nenhum desde 2016, que você colocou que teve não foi nem um reajuste, foi uma equiparação, uma tentativa de, né, equiparar o salário ali no final do governo Rosinha, 2016, quer dizer, são 6 anos. Para a gente que vai ao supermercado, a gente sabe como é que é, se está recebendo o mesmo que 6 anos atrás. Tudo bem que aí veio o benefício teve o abono agora, no ano passado, dado por Vladimir, teve também o Vale Alimentação, que aumentou um pouquinho, tudo bem, mas assim fica muito distante da inflação. Em 2016, quanto custava vou falar óleo de soja, não, que eu não sei chamar o nome daquele negócio de óleo. Como é que é o nome desse negócio de óleo de soja? Litro, sei lá. Só tem 900 ml essa praga, não sei porquê. Um arroz custava R$12 os 5 quilos. Hoje o mais barato custa 20, chegou a 27, né? E a inconstância de preços, né, Nogueira? Eu, por exemplo, a última vez que eu comprei carne com corte para grelha, para churrasco, né, um determinado corte, paguei R$39, R$40. 2 semanas depois fui ao supermercado, estava 60. Mesmo supermercado, mesmo corte, mesma carne, mesmo, enfim. É surreal, né? Como que está a questão do dinheiro para a alimentação no Brasil. Mas
Eu acho que o Marquinhos Bacelar, presidente eleito da Câmara, trouxe uma discussão aqui extremamente pertinente que o Rodrigo Rezende também trouxe na semana passada, nas nossas entrevistas da semana passada. A discussão é em relação a limite de gasto pessoal. Precisa mudar a legislação. Não tem como Campos realmente estar recebendo mais e não poder utilizar esse recurso para pagar pessoal. Se você pegar a lei de responsabilidade fiscal, Campos está longe do limite com gasto pessoal. Campos precisa de mais concursos, a Prefeitura de Campos precisa de mais funcionários públicos, mas não pode, porque não pode usar recurso de royalties para pagar pessoal. Então, na hora do montante final para a lei de recuperação fiscal, vale o recurso todo que entra na conta. Mas na hora de pagar o pessoal, não vale, porque certos recursos não podem ser utilizados para pagar pessoal. Tem que haver controle? Sim, porque senão acontece um inchaço da máquina, o que aconteceu anteriormente, à época que o município começou a explodir na arrecadação de petróleo. Isso não aconteceu somente com Campos, isso é uma realidade de todos os municípios petrorrentistas. Foi um bem, mas que de certa forma também criou um mal para a administração pública, né? Houve uma má utilização desses recursos quando começaram, e isso, como eu disse, não estou responsabilizando ninguém, julgando e responsabilizando ninguém. Isso foi uma coisa do momento, todo mundo se encantou com aquilo, todas as prefeituras da região incharam as máquinas, isso é inegável, inegável. Maricá está lá também agora vivendo um período desse de arrecadação em alta, tem obra que não... Vamos pegar Rio das Ostras, né? Porcelanato na praia, enfim, são coisas assim, surreais com o uso do recurso público. Mas não adianta só, o Maurício está colocando aqui, orçamento é de quase 2,6 bilhões. Sim, o orçamento é alto, maior parte de royalties, não pode usar para pagar pessoal. Isso aí, o próprio Marquinhos, que é líder da oposição, colocou aqui. O que precisa ser feito? Precisa conversar com Brasília, com o Congresso, precisa conversar com o Estado do Rio via Alerj, precisa arrumar um jeito de mudar a regra. Com a regra que tem, a situação continua complicada para a recomposição salarial. Continua complicado porque senão estoura o teto de gastos. E aí, qual prefeito vai se sacrificar sabendo que está fazendo errado? Vai perder, vai correr o risco de perder o mandato por improbidade, correr o risco de perder o direito de exercer cargo público por improbidade, se fizer uma coisa que vai ferir a lei de responsabilidade. Tem que se chegar a uma composição política macro para que o município possa conceder esse reajuste, porque na outra ponta também o servidor não pode ficar perdendo. Nós temos reajuste na iniciativa privada todos os anos, o mínimo vai ser reajustado nacional no próximo ano. O que acontece que o município não consegue reajustar salário há 6 anos? 1.302. 1.302. Então, como que fica esse servidor sem recomposição todo esse período? É inadmissível, não é inadmissível, é inaceitável, mas é admissível porque a legislação prevê essas limitações à administração pública municipal. No caso de Campos, que tem um orçamento inflado pelos royalties de petróleo, fica ainda mais delicado. E a situação só tende a piorar com o fim do TAG em 2024, que é esse termo de ajustamento de gestão que a Prefeitura conseguiu, o governo Vladimir conseguiu, para usar parte de royalties ainda na folha de pagamento nos próximos anos, até o ano de 2024. Depois disso, que conforme o TAG não vai poder acontecer, a situação fica ainda mais complicada para o município. Obviamente, Nogueira, como você mesmo levantou nas entrevistas, isso deve ser tema de uma nova discussão lá na frente, um novo TAG, um novo ajuste, mas aí a gente vai viver nessa questão a todo período tendo que fazer novos TAGs e novos ajustes. Era melhor, como o Marquinhos colocou aqui, que se converse com Brasília, com o Congresso, que é quem tem autonomia para isso, para se reajustar, né, essas regras do jogo. Arnaldo, já que hoje nós vamos ter que trabalhar mesmo, não vai ter jeito, vamos embora. E você vai torcer para quem? Rapaz, eu vou torcer pelo futebol. Eu vou torcer pro futebol. Eu acho que agora nós estamos nessa mesmo, de acompanhar bons jogos. França e Marrocos. Claro que no instinto do torcedor, você vai torcer pro Marrocos, você tem essa de torcer pro mais fraco. A gente gosta de sofrer, de torcer pra surpresa. Mas no futebol é futebol, né? A gente vai torcer. Eu particularmente torço para o futebol. A pessoa, a final de Marrocos e Croácia?
Aí eu tenho até um meme, né? Que eles vão sentar no campo e esperar os 90 minutos. Que a proposta de jogo realmente é. A Croácia chegou com uma proposta de jogo que não me agrada muito enquanto espectador de futebol. A proposta que a Croácia veio apresentando na fase eliminatória. Você diria anti-futebol? Não digo anti-futebol, não. Eu acho que faz parte do jogo. Faz parte do jogo. Joga por uma bola. Aí se não tiver essa bola, vamos para os pênaltis para resolver. Não sei se a estratégia vai dar certo contra a Argentina, que também vou falar com você. O futebol que a seleção brasileira apresentou e o futebol que a Argentina vem apresentando, e havia o risco de um sacode ali, não 7-1, mas um sacode, sabe? Eu não via a seleção brasileira em condições de enfrentar essa Argentina, não. De forma de igual para igual. França, mas futebol é futebol. Às vezes no dia o pessoal desencanta, todo mundo desencanta, joga bem, e aí? Né? Você não sabe. Futebol, jogo eliminatório de 90 minutos é muito o dia do atleta também. Mas vejo a Argentina com um bom futebol. Messi. Seria interessante também, por exemplo, um Portugal e Argentina na final. Messi e Cristiano Ronaldo, duas lendas do futebol contemporâneo, né, se enfrentando numa final de Copa do Mundo. Seria interessante enquanto espectador. Como vai ser interessante se for Argentina e França. O mundo vai ter mais uma tricampeã mundial na final da Copa, né, seja quem for a vencedora. São vários contextos, mas semifinal, é jogo eliminatório de 90 minutos. Eu estou falando, Marrocos conseguiu uma bola no final e tirar a favorita França. Pode acontecer amanhã. Difícil? Acho muito difícil. Agora, no jogo de hoje, eu não apostaria não, sabe, Nogueira? Vou torcer pelo futebol, torcer por um bom espetáculo de futebol, mas acho que tudo pode acontecer. Se a Argentina, for tão ofensiva quanto foi contra a Holanda, acredito que tem muito mais chance de avançar nessa fase. É a minha opinião. E amanhã, acho que é a França favorita. Então, acredito que pode ter uma final aí, França e Argentina. Mas não me surpreenderia com nenhuma final. Nem com Marrocos e Croácia, como coloca aí o Maurício Batista nesse comentário mais recente. Não, seria inusitado, mas não impossível. Em jogo de 90 minutos, eu acho que nada é impossível. Jogo de 180, duas finais, jogo de ida e volta, né? Eu acho que tem mais chance de dar a lógica. Porque dá tempo de recuperar. Você monta a estratégia para dar a lógica. Agora, em jogo de 90 minutos, nem sempre dá a lógica. Uma bola espirrada no final lá pode definir um resultado. Eu vi só rapidamente aqui os treinos da Argentina ontem. Tem 4-3-3, depois tem 4-4-2, enfim. Tem 2 opções, 3 opções. O técnico não revelou onde é que são as falhas. Eu só sei que no Brasil o tal do Modric anulou o nosso melhor jogador de meio de campo ali, o nosso volante Casemiro. E aí matou a possibilidade de uma criação Eu não vi o lance do gol da Croácia. Eu não vi a hora ali do lance do gol. Não estava prestando atenção no jogo, tive que sair para ver alguma coisa, uma ligação, enfim, não vi aquele momento. Mas depois eu vi alguns prints aí em rede social falando que Casemiro poderia fazer a falta. Mas salvo o melhor juízo, ele já estava com amarelo. Ele já estava com amarelo. Perder Casemiro para o outro jogo também. Não. Melhor perder que ser eliminado. Beto falou aqui que é melhor perder Casemiro do que perder o jogo. Tudo bem, mas na hora eu acho que pensou nisso. Dele estar amarelado, independentemente do... Enfim. Agora já foi também. Aí Casemiro veio 3 dias depois falar que a dor não passou. Vambora, vida que segue. Agora foi. E o que precisa mudar, Arnaldo, não é, na minha opinião, rapidamente aqui, a gente falou muito sobre isso ontem, mas eu falei, o que precisa mudar não é a seleção brasileira, precisa mudar o futebol brasileiro, é o comportamento do jogador brasileiro. Aqui no Brasil, ele cai, é cheio de manha, é cheio de treta, a bola saiu e ele não para. Cara, aí chega na Europa, e iguais aos árbitros nossos, que aliás estão muito bem lá na Copa do Mundo, por que não ficam bem aqui no Brasil? Bem mais contestados. Mas também mais contestado, não, toda a arbitragem é contestada, por isso criou-se o VAR, beleza. Mas por que eles não chegam tão melhores aqui no Brasil? Sei lá. Soube que vai passar até 8, 10 minutos de acréscimo pro jogo aqui no Brasil, hein? Mas teve acréscimo exagerado ali. Aquele da Holanda foi exagerado, né? Aquele da Holanda 10 minutos. Foi um exagero. Mas nos proporcionou uma falta que ninguém vai esquecer. Ninguém esquece. Não sei você, Nogueira, mas quando eu vejo o jogador deitado atrás da barreira numa falta, me vem a memória de criança
da falta de Ronaldinho. Sim. Acho que aquilo ali só existe devido àquela falta de Ronaldinho. Claro. Entendeu? Foi ali que... que surge aquela estratégia de alguém deitar atrás da barreira. Se existia antes, eu não lembro. Não a Luiz tinha. que gosta de escrever muito isso, né? Que futebol a gente tem na memória o que a gente viu. E esquece que para trás já aconteceu muita coisa. Mas se existe, não sei. Mas quando eu vejo, a memória que me vem é aquela Copa de 2002, eu tinha 12 anos, jogo na madrugada, né, e aquela falta de Ronaldinho Gaúcho. Ponto. A partir de agora, qualquer estratégia de defesa que for montada para uma falta na entrada da área, a gente vai lembrar desse gol da Holanda. Que impossível. A frieza aos 55 do segundo tempo, a frieza que se faz uma jogada daquela, arriscadíssima. Como você falou no começo, todo mundo ia bater e ia tentar a última bola. E tentar engavetar aquela bola que Rapaz, se é Roberto Carlos, ele joga com barreira e tudo, que ele chutava forte. Pois é. Se é Éder, lembra de Éder? Éder jogou no futebol mineiro, no Atlético, era uma bomba na Copa de 92, branco, com aquele chute forte dele, enfim. A novidade é que Tite tem convite para 3 seleções do mundo e mais 2 equipes de futebol. Não está desempregado o nosso glorioso Tite. Não saiu com o bolso vazio. Valeu, Neto. Bom dia para você e até amanhã, se Deus quiser, 7 da manhã, aqui na Folha FM. Obrigado, bom dia. Eu tô relembrando aqui a falta, se eu tô com a memória ruim. Foi Ronaldinho ou foi Roberto Carlos aquela bola por baixo? Ronaldinho Gaúcho mesmo, né? No Flamengo. Pois é. Pelo amor de Deus. Pois é. Então é isso, Nogueira. Mas enfim, vamos ver hoje o resultado da semifinal de hoje, vamos ver amanhã o que acontece, mas entre as semifinais de hoje e de amanhã, eu preciso anunciar mais tarde no Folha 1 o entrevistado desta quarta. Na quinta-feira, a gente vai estar recebendo aqui o presidente eleito da Câmara de São João da Barra e o presidente atual, fazendo um balanço e uma projeção do Legislativo. E o de amanhã a gente anuncia logo mais no portal folha1.com.br. Bom dia a todos e até amanhã. Eu acho que ele inventou isso no Flamengo. Foi contra o Santos. Estou vendo aqui, ó, 28 de julho de 2011. Léo tá aqui, Luxemburgo era o técnico da seleção. Olha a hora, gente. E, ó, ele domina a bola, recebe uma falta aqui fora da área, né, na entrada da área, o zagueirão tira a bola já. Rapaz, ele era muito habilidoso. E vamos embora, meu filho, com a cobrança da falta, pelo amor de Deus, que tá, é no Brasil, né? Aí ele está aqui, ó, conversando, passando para você que está ligado aí, e finalmente ele vê. Esse aqui é aquele Muricy, né? Gosto desse Muricy técnico. Aí foram feitas 2 barreiras com 4 jogadores do Santos. Mais adiante, uma barreira com 3 jogadores do Flamengo, entrou mais um jogador do Santos e Ronaldinho vai para a cobrança, cobrou por baixo e entrou. 9h07. Arnaldo, bom dia. A gente volta amanhã às 7 da manhã. Muito obrigado a você ligado aqui na Folha FM, no programa Folha no Ar, com oferecimento de Proteus, Unimed, Laboratórios Plínio Bacelar e Plínio Bacelar Vacina.